Olá, retomando nossa conversa sobre corticoides, iniciada na parte um desse tema, vamos abordar agora com mais detalhes, um pouquinho mais relacionado à questão do manejo, da monitorização dessas reações adversas. Então, como nós observamos na aula anterior, é muito ampla a possibilidade de sistemas afetados pelo uso de corticoides, principalmente quando esse uso é em altas doses e tende a ser por um período de tempo mais prolongado. Vamos observar aqui esse gráfico adaptado do excelente estudo de Curtis, publicado numa revista muito conceituada de artrite reumatoide. Nesse estudo, ele avaliou justamente essa população, que é uma população que utiliza corticoide de maneira muito frequente. Ele fez, então, uma pesquisa onde o próprio paciente relatava quais eram as maiores reações adversas que ele considerava, aquelas mais relevantes, aquelas mais comuns. Isso considerando uma dose equivalente a 10 miligramas dia de prednisona por um período de 6, 9, 12 e 18 meses. Para a gente entender melhor esse gráfico, eu tenho aqui, por exemplo, a manifestação relatada pelo paciente de insônia. Então, veja que, de forma geral, ela é muito frequente. Nos primeiros 6 meses, cerca de 35% dos pacientes relatam esse desconforto associado ao uso do corticoide. E após 18 meses de uso, salta para mais de 60%. Do ponto de vista de reação adversa, é muito frequente. É muito frequente isso. Então, note que essas barras eu observo também a opinião do paciente em relação à intensidade dos sintomas. O tracinho branco, a parte branca da barra, significa baixa intensidade, ou seja, ele não relata um grande desconforto. Essa parte achurada significa moderada intensidade, moderado desconforto. E a parte negra indica um desconforto acentuado. Então, note que a grande maioria dos pacientes relatam um desconforto moderado a alto com essa ocorrência de insônia. Na verdade, após 18 meses, praticamente todos eles relatam esse desconforto mais significativo. Aqui, no caso, após 18 meses de uso de um corticoide equivalente à prednisona, aproximadamente aqui uns 30% dos pacientes relatam sérios problemas para dormir. É muita coisa. Veja que eu tenho algo parecido com manifestações cutâneas, como a equimose e a descamação, e ganho de peso. Vai no acrescente. Por quanto mais tempo eu uso, mais aquilo vai se tornando um problema importante. E maior também está sendo a proporção de barras negras, aquela da alta intensidade dos sintomas, em relação à baixa intensidade, que são as barras de cores claras. Então veja que a insônia, a equimose, a descamação, o ganho de peso, as alterações de humor impactam muito o paciente. E isso é um dado importante quando a gente for falar posteriormente da adesão. A acne, nem tanto, mas perceba também que são os pacientes mais jovens que relatam mais problemas com acne. Aqueles de meia idade, uma idade mais avançada, normalmente o corticoide não afeta desse ponto de vista. E veja aqui ao lado o glaucoma, elevação da pressão arterial e da glicemia e a ocorrência de fraturas. Note que essas três manifestações de toxicidade, essas três reações adversas, elas são bem menos citadas pelos pacientes. Mas não confunda aquilo que incomoda com aquilo que realmente ocorre e com a relevância desse problema no contexto geral. A longo prazo, a elevação da pressão arterial e a elevação da glicemia ou a diminuição da densidade óssea causada pelos corticoides pode acarretar um prejuízo muito maior do que, por exemplo, as alterações de humor ou a perda da qualidade do sono. Não que também não sejam importantes, mas essas daqui são mais silenciosas e a longo prazo implicam um risco maior, como o desenvolvimento de uma cardiopatia ou o agravamento da diabetes, de complicações como insuficiência renal ou até mesmo de problemas mais sérios como o pé diabético.
Então, note que isso é o que incomoda o paciente. A insônia, problemas de pele, ganho de peso e alterações do humor, tendência à depressão e ansiedade. Mas não se pode deixar de estar de olho em relação a essas outras manifestações mais silenciosas. Isso é essencial do ponto de vista do acompanhamento farmacêutico. Esse outro estudo de Rusher e colaboradores, publicado na Annal Rheumatology Disease, também uma conceituada revista para tratamento de doenças inflamatórias, abordagem de doenças inflamatórias, ele faz aqui um levantamento mais detalhado dessas reações adversas. Aqui não estamos mais falando da percepção do paciente, estamos falando realmente de pacientes avaliados clinicamente e identificada a ocorrência de reações adversas várias. E aqui, novamente, gente, eu observo quanto que são comuns. Quando a gente fala de reação adversa, normalmente nós estamos falando de 2%, 3%, 5% dos pacientes, em alguns casos 10%, mas normalmente essas reações de 10% elas tendem a ser mais leves, não tão agravadas. Vou citar aqui um exemplo. Quando falo de antihipertensivos, de maneira geral, são medicamentos muito tranquilos. Eles causam poucas reações adversas. Agora, os corticoides não, eles causam muitas e importantes reações adversas. Daí, aquela necessidade de sempre estar se batendo na tecla da racionalidade do seu uso, que são medicamentos muito efetivos, mas também são medicamentos que têm embutido um risco significativo. Veja que há um perfil aqui de um aumento da dose e um tempo maior de uso e uma maior ocorrência dessas reações, que já é esperado. Se eu pego aqui, por exemplo, a ocorrência de micoses cutâneas, infecções fúngicas na pele. Eu pensando em utilização por mais de 6 meses de 5 miligramas diária, eu tenho em torno de 6% desse problema relatado nos pacientes. Aumentou um pouco a dose, 5 a 7,5 miligramas, eu já aumento sensivelmente essa ocorrência. Aumentei mais ainda, acima de 7,5 miligramas dia, já pula para 8%. Então, eu vejo uma tendência clara de aumento da ocorrência da reação adversa com o aumento da dose. Isso eu percebo com edema de pernas, mais acentuado inclusive, lembrando que o corticoide, apesar de se assemelhar mais ao cortisol do que ao aldosterona, o mineral corticoide, ele também apresenta um potencial de promover retenção hidrossalina, retenção hídrica, principalmente prednisona e prednisolona. Mas perceba que esse edema aqui ele tende a também ser gradativamente mais frequente com o aumento da dose. A ocorrência de equimoses, a descamação da pele, dificuldades respiratórias, a dispneia, alterações do sono. Olha a piora da qualidade do sono, como é frequente. Doses baixas, 33%, aumenta um pouquinho, 37%, dose acima de 7,5 miligramas dia, que não é uma dose alta, diga-se de passagem, já pula para 44%. Mas essas reações são previsíveis e tendem a piorar com o aumento da dose. Esse estudo detectou uma segunda categoria de reação adversa, aquela que ele atribuiu um comportamento mais de dose limite. Por exemplo, a elevação pressórica, ela sempre vai estar presente, mesmo que eu tenha uma dose relativamente baixa. Mas chega num ponto onde o aumento dessa dose gera um aumento desproporcional da ocorrência. Por exemplo, alterações de humor tendem a ser em torno de 10%, com uma dose abaixo de 5 miligramas, mas também com a dose entre 5 e 7,5 miligramas dia. Agora, passou de 7,5 miligramas, é como se virasse uma chave, quer dizer, aumenta muito a ocorrência desse tipo de reação. Mas apesar desse comportamento de dose limite, ambas as reações adversas, ambos os tipos, todas elas tendem a ter essa relação estreita entre maior dose, maior tempo, e ela vai estar ali acontecendo. Perceba que
Dentre as reações adversas associadas ao uso dos corticoides, uma ganha destaque na literatura, que é justamente a famosa síndrome de Cushing. Veja que a síndrome de Cushing não é uma reação adversa. A síndrome de Cushing é como se eu tivesse uma coalescência de várias reações adversas diferentes. É como se eu tivesse uma progressão de manifestações clínicas isoladas que tendem a caracterizar um quadro. Infelizmente, esse quadro, o biotipo do paciente com síndrome de Cushing é muito típico, é muito característico. É, novamente, dose e tempo dependente. Quanto maior o tempo, maior a dose, mais violentamente ela se instala, mas você já pode ter manifestações potenciais da ocorrência desse problema já a partir do segundo mês da utilização do medicamento, principalmente em altas doses. O que nós temos nesse paciente são manifestações relacionadas à labilidade emocional. O paciente tende a ficar mais irritadiço, tende a manifestar um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, que vai sendo agravado, inclusive, pela dificuldade de dormir. Vai retroalimentando. Quanto menos ele dorme, mais ansioso, mais irritado, mais depressivo ele vai ficando. Isso começa a entrar numa espiral. Do ponto de vista cardiovascular, começa a haver um descontrole, uma dificuldade de controlar a pressão arterial, inclusive com suporte farmacológico. O paciente tende a ter mais dificuldade para controlar a pressão. E a hipertensão, ela é fator de risco para cardiopatias, como aquela relacionada à hipertrofia do ventrículo esquerdo. Veja que a gente já começa a tomar uma dimensão mais séria desse tipo de problema. Além disso, há uma tendência à hiperplasia adrenal. As glândulas adrenais vão aumentando de tamanho, aumentando de volume, o que pode, inclusive, se associar à ocorrência de nódulos nessa glândula, ou até mesmo a perda da glândula, da viabilidade dela, se o quadro for muito acentuado. Do ponto de vista metabólico, há também um grande impacto na questão do perfil lipídico e também na deposição de tecido adiposo pelo corpo. É muito característico do paciente com chicoide você ter um acúmulo de gordura visceral na região do abdômen e também o acúmulo de gordura na região aqui do pescoço, na parte de trás, como se fosse uma corcova. Então, essa alteração na dinâmica de deposição desse tecido faz parte do processo de ação do corticoide que, como a gente tinha colocado anteriormente, ele meio que tenta imitar, ele meio que tenta ocupar o espaço do cortisol endógeno. Eu tenho também a diminuição da densidade óssea, que em pacientes com osteoporose, isso aceleradamente começa a aumentar o risco de fratura. Há também atrofia muscular, muito típico desse paciente. Ele tende a ter a deposição da gordura visceral no abdômen, nessa região do pescoço, mais próximo à cabeça, ao mesmo tempo o contraste com a musculatura dos braços e das pernas mais fininha. Ele começa a ter uma perda significativa de massa magra, associada ao estímulo do corticoide por muitos meses e em altas doses. Há também manifestações cutâneas significativas, como estrias na região do abdômen, principalmente, ou até mesmo ulcerações, principalmente naquele paciente que é diabético. Veja que em homens pode estar relacionado à disfunção erétil e em mulheres a amenorreia e surtismo. Então, realmente é um quadro bem severo, que requer uma atenção muito cuidadosa. Eu tenho aqui algumas fotos onde a gente percebe esse perfil com chicoide. Há o eritema de face, bem característico. A deposição da gordura, como se fosse a corcova, como a gente comentou, mas também nessa região próxima aqui ao pescoço, ombros. Deposição de gordura na região do abdômen, gordura visceral, perda de massa magra, braços e pernas, e a presença de estrias relacionada, novamente,
A diminuição da atividade de fibroblastos, diminuição da proliferação celular em tecidos epiteliais, diminuição da produção de colágeno. Então, eu tenho essa musculatura, o tecido mais flácido e a ocorrência dessas estrias, que, do ponto de vista estético, isso impacta, embala de forma significativamente o paciente. Só que, além da síndrome de Cushing, é interessante atentarmos para um cuidado que ele é essencial para o farmacêutico sempre estar de olho, sempre estar aquilo circulando no seu radar. Veja aqui, eu tenho aqui aquele processo que foi citado no começo da nossa conversa, ali na parte 1. Estímulos ambientais, o estresse, a luminosidade, a temperatura, faz com que o hipotálamo estimule a hipófise a liberar o ACTH. Esse ACTH vai na glândula adrenal e libera o cortisol, a aldosterona e as catecolaminas para fazerem o seu trabalho, que a gente pode sintetizar aqui de forma bem simples, como sendo colocar o motor do organismo para girar logo de manhã cedo. Como tudo na nossa fisiologia tem que ter um mecanismo compensatório, sempre busca-se a homeostase, eu tenho um feedback negativo da liberação dessas substâncias. Então, a liberação do aldosterona, do cortisol, da catecolamina, estimula a hipófise e o hipotálamo a diminuir a produção dos seus hormônios que estimulam a ação do próximo. Ou seja, a aldosterona, o cortisol, a catecolamina vai lá no hipotálamo e diz assim, deixa a hipófise quieta. Também vai na hipófise e fala assim, deixa a adrenal quieta. De maneira que altos níveis se autorregulam para que, com o passar do tempo, os seus níveis também diminuam. O velho e bom feedback negativo. Quando você insere nessa história um análogo sintético do cortisol, você imita as ações do cortisol, inclusive a capacidade que ele tem de dar esse feedback negativo para o hipotálamo e para o hipófise. Então, meses e meses e meses de uso de glicocorticoide significa meses e meses e meses de intenso feedback negativo e depressão da atividade hipotalâmica e hipofisária e, por tabela, adrenal. Vai chegar um ponto que, seja porque o objetivo terapêutico foi alcançado, seja porque o médico avaliou que não há mais vantagem nessa abordagem e que o corticoide não tá sendo benéfico naquele caso, seja porque a reação adversa é muito séria, muito grave e não dá para fazer o manejo dela, chega um momento que o corticoide deve ser retirado. E dependendo do tempo prolongado de uso e, novamente, da dose muito alta, essa retirada pode fazer com que o hipotálamo e a hipófise tenham ficado tanto tempo deprimido, tanto tempo induzido a não fazer a ativação da glândula adrenal, que eu tenha uma inibição hipotalâmica, uma inibição hipofisária que resulte numa supressão adrenal que não vai mais produzir o cortisol endógeno. Então, é um problema. Quando há suspensão desse medicamento de forma abrupta, o hipotálamo e a hipófise fica se perguntando o que houve. Não é mais, agora é para produzir? Espera aí que eu ainda vou me organizar. Você não me deu tempo para recrutar matéria-prima para eu liberar os hormônios que estimulam, em última análise, a própria adrenal. Então, gera uma supressão adrenal significativa, que pode ser caracterizada por anorexia, perda de peso no espaço de tempo relativamente curto, muitas manifestações gastrointestinais como náusea, dor, vômito, diarreia, fraqueza, desorientação, letargia, pressão baixa. Então, um quadro bem severo e assustador. E muitas vezes o paciente confunde essa supressão adrenal com piora da doença, com recidiva, e acaba voltando ao uso do medicamento. Então, é interessante prevenir a ocorrência da supressão adrenal.
E como é que a gente primeiro identifica um risco alto de que isso aconteça? Teve síndrome de Cushing, já é, digamos, não vou dizer uma certeza absoluta, mas já temos uma chance muito grande de uma retirada abrupta do corticoide acarretar a supressão adrenal. Então, note que o risco é alto nos casos de síndrome de Cushing ou quando eu tenho situações como 20 miligramas por dia pela manhã de prednisona por mais de 3 semanas. Ou 5 miligramas por dia, tarde ou noite, por mais de 3 semanas. Veja que fazer corticoide tarde e noite acaba bagunçando mais o eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, do que se ele feito pela manhã. Por isso que às vezes doses menores, mas fora do horário matutino, acaba bagunçando mais esse mecanismo. Mas veja que 20 miligramas dia por 3 semanas já é alto risco para supressão adrenal. Enquanto que 10 miligramas sempre pela manhã, numa quantidade inferior a 3 semanas, o risco é baixo. Dificilmente uma suspensão abrupta vai gerar uma supressão adrenal. Veja que, para poder então evitar, diminuir esses riscos, é interessante identificar a possibilidade que ele ocorra, no primeiro quadro, e no segundo momento, fazer com que eu tenha um esquema de retirada, um esquema de desmame que permita que o corpo recupere gradativamente a atividade hipofisária, hipotalâmica, consequentemente adrenal. Então, se eu tenho um uso superior a 20 miligramas, a redução deve ser 25% dessa dose a cada 4 dias. Ou seja, se reduz, digamos, 20 miligramas diário, o indivíduo usando pela manhã, se reduz 5 miligramas, 25%, 4 dias depois se reduz mais 25% daquela dose. E assim sucessivamente, até você ter a retirada de toda a dose diária daquele paciente. 10 a 20 miligramas, eu já tenho aqui um tempo mais prolongado. Porque o ideal seria, quanto mais suave essa retirada, menor essa chance. Só que doses muito altas também implicam, muitas vezes, em um risco também alto daquelas reações adversas anteriores. Então, 10 a 20 miligramas, redução 2,5 miligramas a cada 7 dias. Abaixo de 10, 2,5 miligramas a cada 15 dias. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha um paciente que vem utilizando prednisona por mais de 3 semanas, 10 miligramas dia. Ou seja, é um risco moderado, mas ali presente, como podemos observar aqui nesse ponto da primeira tabela. Então, quando o paciente tiver alcançado os objetivos terapêuticos, ou mesmo comece a apresentar uma toxicidade não manejável, é interessante que ele faça uma redução de 2,5 miligramas, 15 dias depois, mais 2,5 miligramas. Então, ele começa com 10, 15 dias, 7,5, mais 15 dias, 5, mais 15 dias, 2,5, mais 15 dias ele encerra o desmame. Então, ele vai levar mais ou menos uns 2 meses para poder efetuar toda a retirada. Normalmente, não se tem esse cuidado, ou quando esse cuidado quando se atenta para a questão do desmame, o paciente tem dificuldade em seguir. Às vezes, quando ele se sente melhor, ele quer se livrar o mais rápido possível do uso daquele medicamento. E é interessante a gente estar reforçando bem a importância e os riscos envolvidos com a retirada abrupta. Uma coisa que é importantíssima, associado ao acompanhamento do paciente que usa corticoides, são as interações medicamentosas. Veja bem, gente, farmacêutico ele deve entender de interações, mas ele também tem que filtrar qual a relevância clínica daquela potencial interação ali envolvida. Às vezes eu tenho interações que não se manifestam clinicamente e que eu não tenho uma opção
para substituir aquele medicamento que potencialmente vai interagir. E eu já tenho situações que as interações são clinicamente relevantes e é importante a gente estar de olho. No caso de corticoides, de maneira geral, é um medicamento que ele é problemático do ponto de vista de não se dar bem com os colegas. Desde que eu tenha um certo cuidado, uma certa atenção nisso e não vá ter aquela postura alarmista do tipo, olha, corticoide não pode ser usado com diurético tiazídico. Não é bem assim. Eles devem ser utilizados, mas deve se atentar para a possibilidade de maior depressão de potássio, ou seja, monitore o potássio. Então é interessante tomar esses cuidados. Não dá para alarmar, não dá para você simplesmente desencadear uma conversa com o clínico, uma conversa com o paciente, devido a uma interação medicamentosa potencial, que você não tem uma melhor opção para substituir aquele medicamento e que você não sabe se vai ser relevante. Aqui eu tenho algumas que são importantes. Eu tenho aqui, por exemplo, a interação que envolve indutores do citocromo P450, mais especificamente da isoforma CYP3A. Então, quando eu uso o corticoide juntamente com carbamazepina, fenitoína, rifampicina, o corticoide tende a induzir a metabolização desses fármacos. Então, o fígado metaboliza mais rapidamente a carba, a fenitoína, a rifampicina, e eu posso perder efetividade. Enquanto que, por outro lado, a claritromicina, o cetoconazol e os estrógenos tendem a ter uma toxicidade acentuada porque o corticoide inibe a metabolização dos mesmos. Mas veja, isso aqui pode ser basicamente uma interação potencial, que deve ser monitorada em relação à possibilidade dela estar se manifestando. O corticoide, junto com anti-inflamatórios não esteroidais e inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina e demais antidepressivos dessa classe, elas podem aumentar em muito a toxicidade gastrointestinal, inclusive com risco de hemorragia digestiva alta. Então, isso é uma interação que requer uma atenção muito grande do farmacêutico. E há outras interações, como aumento da chance de hemorragia com varfarina, também hemorragia digestiva alta, aumento da ocorrência de tendinite e algumas dores musculares com a quinolona, e aí tem uma relação com a questão do metabolismo ósseo, mais especificamente na cartilagem de crescimento, principalmente em indivíduos mais jovens. E a hipocalemia associada ao uso concomitante com diuréticos. Mas a mensagem é: interação medicamentosa e corticoide sempre merece se estar dando uma olhadinha. Então, gente, resumidamente, eu tenho o cuidado farmacêutico muito associado ao estabelecimento de parâmetros. Um bom farmacêutico clínico é aquele que estabelece adequadamente e consegue monitorar parâmetros adequados de efetividade, para saber se o medicamento funciona, e parâmetros adequados de segurança, para ver se o medicamento não está levando a uma toxicidade, não está com um erro, um risco embutido significativo. Isso tudo para você estabelecer estratégias juntamente ao paciente ou ao médico. Mas perceba que o uso de corticoide é muito amplo. Então, a avaliação da efetividade ela deve ser individualizada em relação ao tipo de doença a ser tratada. Por exemplo, se nós pensarmos novamente em artrite reumatoide, o processo inflamatório pode ser mensurado pela proteína C reativa. Eu posso, por exemplo, ter uma noção se a ação anti-inflamatória pretendida está surtindo efeito de maneira direta, laboratorial, pela dosagem da proteína C reativa, mas também eu não posso deixar de mão, não posso deixar de lado a questão da avaliação, a autoavaliação do próprio paciente quanto a seu quadro, a dor que ele está apresentando. Então, a gente não vai entrar muito nessa seara, que ela tende a ser mais específica de acordo com a doença abordada, e quando falarmos sobre
artrite reumatoide, isso fica mais claro, mas eu posso, por exemplo, me valer de escalas visuais para você identificar naquele momento, naquela conversa, naquela avaliação com aquele paciente, o quanto que ele considera o seu quadro de dor, de desconforto severo. Ele pode, por exemplo, naquele dia que ele vai iniciar o uso da terapia com corticoide, ele pode estar atribuindo a nota 8, seu desconforto, a sua dor, e 30 dias depois, no retorno, numa conversa, às vezes até um pouco ali no pé do balcão, você observar que essa dor já diminuiu, já caiu para um 4, um 5, indicando uma certa efetividade. Agora, o que é essencial nesse processo é a gente sempre estar de olho nessas manifestações de toxicidade dos corticoides. A gente não vai abordar nessa aula especificamente o manejo, isso é uma aula futura que ainda está sendo preparada, mas é interessante que se identifique o aumento constante da pressão arterial, o aumento refratário da pressão arterial, inclusive a terapia com antihipertensivo, a ocorrência de cefaleia, que pode indicar uma piora do quadro de hipertensão, uma queixa relacionada à poliúria, à polifagia, um perfil glicêmico que começa a desregular pelo uso daquele corticoide, a glicemia vai para cima, a resistência insulínica começa a ficar mais severa, você pode começar a ter um paciente que migra para um diagnóstico de diabetes do tipo 2 muito rapidamente, devido ao corticoide literalmente empurrar nesse sentido, e você está trabalhando junto ao clínico, junto ao paciente, aquela lógica da menor dose, aquela lógica, às vezes, de escolher um glicocorticoide que tem um perfil de segurança melhor. Por exemplo, nós podemos estar lidando com a situação de agravamento da doença um pouco mais complicada, onde o médico prescreve uma dexametasona de potência anti-inflamatória maior e você está trabalhando junto a ele, junto ao clínico, a possibilidade de um espaço de tempo mais curto mudar para uma de baixa potência, uma prednisona, novamente. Então, perceba que nós temos aqui uma forma de tentar fazer um manejo para diminuir o dano potencial do uso desses medicamentos. Se você migrar em algumas situações de, por exemplo, problemas dermatológicos, de um uso oral, mas posteriormente, quando possível, mudar para um uso tópico, a utilização de uma pomada, de uma betametasona. Então, isso é interessante e está sendo sempre ali observado. Quanto mais idoso for o indivíduo, maior vai ser o risco embutido. Principalmente, e isso infelizmente é relativamente comum, até mesmo por automedicação, mulheres com osteoporose utilizando largamente esses glicocorticoides. Então, isso merece um cuidado maior. Essas manifestações, esses parâmetros aqui acima, eles merecem sempre ser monitorados e ser observados com cuidado. Eu já tenho outros parâmetros que incomodam bastante, mas que em algumas situações merece uma conversa, merece um cuidado, merece uma ideia do tipo, olha, aguenta um pouquinho essa dificuldade da insônia, vamos tentar aqui melhorar um pouco a higiene do seu sono, vamos ver aqui que você tenta evitar TV, tenta fazer exercício, eu sei que é complicado, mas sustenta um pouquinho. Essas alterações do humor e do sono são ruins, mas vamos sustentar que daqui a pouco diminui a dose, daqui a pouco você sai da crise. Alterações cutâneas, às vezes, podem ser mais complicadas, mas às vezes também você pode ter um manejo no sentido de tornar aquilo menos incômodo para o paciente. E o desconforto gastrointestinal sempre deve ser investigado, mas comparado aos AINES, realmente os corticoides eles causam menos problemas nesse aspecto. Eu tenho aqui algo que é interessante, é um padrão. Isso aqui, gente, é formação empírica, é algo que a gente vai vendo, vai sistematizando na prática, no dia a dia, mas não necessariamente eu tenho uma pesquisa que comprove isso. Mas é meio que um ciclo que
a gente pode observar em relação àqueles pacientes que usam de maneira mais prolongada o corticoide, que primeiro é observar o quanto que ele é efetivo. Isso é um fato, não adianta. Os corticoides, eles são fármacos de ação anti-inflamatória muito significativa, muito boa. Eu acho que muitos de vocês que estão me assistindo já experimentaram a situação de uma crise de garganta, de uma faringite bem acentuada, onde você buscou um atendimento e foi prescrito um corticoide, às vezes até injetável, e você percebeu como, às vezes, até no mesmo dia, a recuperação foi muito boa. Então, ele realmente é um medicamento de efeito, de eficácia excepcional. Agora, cobra um preço, como a gente discutiu durante esses dois momentos. E quando eu tenho, às vezes, aquele paciente que, no primeiro momento, ele percebe essa efetividade do corticoide, se ele usa de forma prolongada, doses significativamente maiores, ele começa a perceber também as reações adversas, que são muitas, e principalmente aquelas de natureza estética, como a gente discutiu anteriormente. A gente percebe, por exemplo, o ganho de peso, alterações cutâneas, alterações de humor, a insônia, e se incomoda muito. E essas reações adversas, vou estar chamando aqui de estéticas de maneira geral, impactam muito na autoestima do paciente. Se ele não tiver uma orientação boa, se ele não tiver um canal muito aberto com o seu médico, ele tende a diminuir a dose por conta própria ou a fazer usos irregulares. Utiliza um período, suspende, depois utiliza outro período. Mas ele continua utilizando aquilo dali de um jeito ou de outro, que como ele não seguiu o que foi planejado, às vezes ele não sai da crise, então ele vai esticando o quadro. Diminui a intensidade, há um conforto ali em relação à manifestação da doença, mas ele estica o quadro e estica o uso. Ao invés de utilizar uma dose maior por um tempo X, ele tende a utilizar doses menores, irregulares, e aquilo vai se esticando. E ele vai se expondo a aquilo que ele não percebe, que é a piora da pressão, a piora do perfil glicêmico, a piora do perfil lipídico. Então, essa piora silenciosa do perfil metabólico e pressórico agrava a doença de base, seja lá qual for. Um paciente que é portador de lúpus, se ele não tem um controle adequado da diabetes, da dislipidemia, da hipertensão arterial, se ele está acima do peso, se ele está no meio do que a gente chama da síndrome metabólica mesmo, que vamos colocar aqui sinteticamente uma mistura dessas doenças crônicas mais comuns, diabetes, hipertensão, dislipidemia, aquilo vai retroalimentar o lúpus ou qualquer outra doença de caráter crônico inflamatório. Colite ulcerativa, não interessa. Não controlar essas doenças metabólicas e pressóricas implica em agravar aquela doença de base, que vai fazer com que você utilize cada vez mais corticoide. Então, há uma tendência, quando se deixa o paciente, digamos, solto, sem orientação, sem informações adequadas do benefício e do risco, com muito cuidado, para não assustar o paciente, porque o corticoide é um medicamento excepcional, quando bem utilizado, e necessário. Mas quando fica muito por conta dele, aumenta a automedicação e diminui medidas não farmacológicas. Vou trazer aqui dois exemplos que chamam a atenção. Um exemplo é a utilização de corticoides por idosos com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes que apresentam um quadro de DPOC, eles tendem a apresentar dificuldade para respirar, dispneia. Você tem ali a bronquite, você tem ali o enfisema, ele está com dificuldade para respirar, devido ao processo inflamatório associado à doença, toma um corticoide, diminui a inflamação e ele sente um alívio momentâneo. Mas, ao mesmo tempo, também, aquele idoso com comprometimento respiratório, ele está baixando sua imunidade e aumentando a chance de pegar uma pneumonia. É um exemplo. Outro exemplo, que envolve a questão da medida não farmacológica bem orientada.
Vamos estar vendo aqui um paciente com artrose, osteoartrose, onde o corticoide não é a primeira escolha. O corticoide não é um desses medicamentos que seja usado amplamente nos casos de osteoartrose, exceto para fazer infiltrações diretamente na articulação, por exemplo. Mas a osteoartrose traz dor. E o paciente faz uso do corticoide uma vez, ou seja, por uma prescrição inadequada, ou seja, por automedicação, e ele percebe o quanto que aquilo recuperou da dor, apesar de que a utilização destes medicamentos faz com que eu tenha uma tendência a uma reabsorção óssea maior, um aumento da atividade do osteoclasto, como a gente disse anteriormente, e aquilo a médio e longo prazo vai agravando o quadro de artrose. Então, alivia no primeiro momento, mas depois piora. Vamos pegar outra situação, a artrite reumatoide, onde a artrite reumatoide, o corticoide realmente é bem indicado. Mas o uso acentuado do corticoide faz aquela manifestação cutânea que a gente citou. Novamente, diminui a atividade do fibroblasto, se produz menos colágeno, diminui a proliferação celular, a pele fica mais fina, descama. E é muito comum no idoso, naturalmente, ele começar a ter uma pele mais delgada, mais fina. Aí você imagina, idoso com dor articular, utilizando corticoide, e também utilizando de forma, às vezes, compulsiva, produtos à base de cânfora e de mentol. Aquelas pomadas, pomada do índio, pomada da cobra, preparações onde você tem, normalmente, lanolina com mentol, com a cânfora ali veiculada, e você passa na pele, aquece a pele devido àquela ação tubefaciente, gera um alívio, tanto um alívio devido à massagem em si, como um aquecimento e melhora da circulação no local, mas daqui a pouco o idoso está fazendo pequenas ulcerações naquele local devido à pele fina, junto com a substância relativamente irritante. Então, há muita coisa a ser feita no campo de estimular a medida não farmacológica adequada, juntamente a deixar bem claro os riscos associados ao uso desses medicamentos corticoides. É essencial que o farmacêutico tenha conhecimento profundo e entenda, inclusive, o lado do paciente. É muito difícil você ter um fármaco que traz um alívio imediato tão grande associado a um risco futuro tão acentuado. É importante a gente também entender o lado do paciente. Até mais.